Uma subida. Podemos ver que o volume de subida é um pouco maior que o volume de queda. Aqui podemos suspeitar de uma mudança de interesse. Vemos novamente uma queda, com um volume baixo. Significa que os grandes investidores perderam todo o interesse no preço continuar caindo, e novamente o preço quando sobe mostra muito volume, revelando-nos um grande interesse no preço continuar subindo. Talvez agora seja um pouco difícil para você ver o volume subir e descer, mas de um tempo, com um pouco de prática você verá sem nenhum esforço. Também podemos ver se há interesse ou desinteresse em quebrar um suporte ou resistência. Por exemplo, aqui temos uma resistência e quando o preço volta para a resistência, podemos notar uma queda no volume. Isso confirma que não há interesse por parte dos grandes investidores em quebrar a resistência. A mesma coisa acontece com os suportes. Aqui temos um suporte quando o preço estava caindo, havia um grande volume nos mostrando interesse na queda do preço. No entanto, quando o preço atingiu o suporte, o volume caiu, mais uma vez nos mostrando que não há interesse em quebrar o suporte. E isso nos dá uma grande dica de que é muito provável que um movimento para cima seja criado. Mas e se os pequenos investidores quiserem quebrar um suporte ou resistência, mas os grandes traders não? Vejamos um exemplo. Temos resistência aqui, e o preço de baixo volume está tentando quebrar essa resistência. E na próxima vela, vemos o surgimento de um grande volume e o preço cai drasticamente. Nesta situação podemos interpretar que o mercado queria quebrar a resistência e um grande trader teve que intervir para afastar o preço da resistência. O que temos que interpretar aqui é que existe um grande interesse que a resistência não seja quebrada. Se um grande trader não deseja que o preço suba, há uma grande chance de que o preço caia. O volume é complementar a qualquer estratégia ou análise técnica. Podemos verificar se há interesse em um ingresso ou não. Por exemplo, se investirmos em triângulos, podemos ver que enquanto o preço está oscilando dentro de um triângulo, o volume permanece baixo. No entanto, quando o preço sai do triângulo, o volume aumentou. Isso significa que há interesse no triângulo sendo rompido e é menos provável que seja um rompimento falso. Podemos ver também que o preço retesta a área, porém, o volume está baixo, o que nos dá mais uma pista de que não há interesse em que o preço continue subindo. O mesmo acontece quando um suporte é rompido. Se olharmos para o volume, vemos que o volume está alto e isso nos dá uma pista de que há interesse no suporte ser rompido e mesmo quando o preço volta ao suporte, a gente vê que o volume está baixo, nos mostrando pouco interesse em que o preço continue subindo, seria uma boa oportunidade de entrar pelo lado negativo. Além disso, se tivermos um intervalo, sabemos que em algum momento esse intervalo será quebrado, mas estamos preocupados com falsos rompimentos. Por exemplo, vemos que o preço rompe a zona, mas o faz com pouco volume, o que significa que não há interesse nesse rompimento, o que nos dá uma pista de que pode ser um falso rompimento. No entanto, quando o preço volta a quebrar a zona e desta vez mostra volume alto, significa que há interesse nessa quebra e também se o preço volta à zona com pouco volume, mostra mais uma vez que não há interesse que o preço sobe e podemos intuir que o preço vai cair. Podemos ir mais longe em nossa análise e comparar alguns volumes com outros. Por exemplo, vemos que há interesse na alta do preço e desinteresse na queda do preço. O preço cria um pico para a gente um pouco maior que o primeiro, também com volume alto, mas a gente percebe que o segundo volume é menor que o primeiro. Podemos perceber que há menos interesse no preço subindo e é provável que o preço mude, deixando-nos com um topo duplo. Poderíamos traçar uma zona e esperar por uma quebra no volume para confirmar a mudança de tendência. Se o preço voltar para a área, podemos ver se ele está interessado em voltar a entrar na área ou não. Se o volume estiver baixo, o mais provável é que o preço caia. Isso é chamado de divergência, quando o preço está crescendo, mas o volume nos mostra desinteresse por esse aumento. Quando há uma divergência entre preço e volume, há uma grande probabilidade de que o preço caia. Se você ainda não tem uma estratégia definida, deve tentar negociar apenas as divergências, pois elas dão um excelente resultado e são fáceis de usar quando o olho está acostumado a detectá-las. Por exemplo, vemos um pico, e quando o segundo é criado, vemos que o volume é muito menor, isso significa que os picos de preço são maiores, mas os picos de volume são menores, há uma clara divergência, isso significa que o preço está supervalorizado e há uma alta probabilidade de que o preço se autocorrija e caia. Como você pode ver, o volume, apesar de ser uma ferramenta simples, é muito poderoso, e a melhor forma de entendê-lo é imaginar quem está participando do mercado, e tentar estar sempre do lado do grande investidor. Espero que experimentem o volume, e me contem como foi. Me despeço aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.